Bom, pessoal, então vamos retomar nosso seminário sobre os fundamentos do Force, né, do ponto de vista axiomático. Né? Então, no encontro passado, nós definimos o que seria um framework Force em genérico. Que é o conceito básico dessa construção. Um framework Force genérico, a gente pode pensar como sendo uma estrutura, né, ampla, né, com, enfim, alguns ingredientes que eu vou listar aqui, né, satisfazendo certos axiomas. Né? Então, o primeiro ingrediente é um modelo transitivo, a teoria de conjuntos deve ser. Depois nós temos uma ordem parcial, um maior elemento. Depois nós temos a nossa relação de P-pertencimento, é uma relação ternária entre um elemento da ordem parcial e dois indivíduos quaisquer do M. Né? Depois nós temos os predicados de Force, né, para cada φ. E por último nós temos a propriedade de genericidade, ou a propriedade dos filtros genéricos, ou dos filtros que constituem escolhas corretas de condições. Então, uma quíntupla. Né? E isso é um framework Force genérico se uma lista de axiomas é satisfeita. Então, M deve ser um modelo transitivo de CFC, P uma ordem parcial, né? Que deve pertencer ao modelo, né? Ser um elemento do modelo, nesse caso que nós estamos lidando, o caso básico. R deve ser essa relação ternária entre uma condição, né? Os elementos da ordem parcial de condições e dois elementos do M, né? A relação de P-pertencimento, que é denotada daquele modo, né? A pertence P a B, quer dizer que segundo P, o indivíduo que vai corresponder ao A pertence na extensão ao indivíduo que corresponde a B. Então nós vamos retomar um pouco isso. Você tem os predicados de Force e a propriedade de genericidade, satisfazendo todos aqueles axiomas. Então, qualquer condição tem um G que satisfaz a propriedade da genericidade e que tem aquela condição. A relação R, quando você faz a projeção dela, né, pelo P, né, é bem fundada, né, tem aquela outra condição de ser pequena à esquerda, né, que os elementos que para algum P pertencem P a B formam um conjunto dentro do M, formam um indivíduo do M. Né? Tem os axiomas da nomeação, né, os axiomas que garantem uma nomeação uniforme para os indivíduos do M, né, e para um filtro genérico, para os filtros genéricos. Né? Tem um nome que sempre vai nomear o filtro genérico. E tem a dualidade fundamental, né? O lema da verdade e o lema da definibilidade, que nós vimos até agora. Depois nós vamos adicionar outro axioma em momento oportuno. Bom, nós vimos também que, então a partir dessa relação, né, que nós denotamos assim, né, A pertence P a B, um indivíduo, P é uma condição, B é outro indivíduo. Né? Então, a partir dessa relação, nós podemos definir, se tivermos um filtro genérico G, né, qualquer subconjunto de P que satisfaz o predicado, a propriedade C, nós denotamos por G ou H,
Aí nós podemos definir essa relação, né? Pertence G a B, quer dizer que o A pertence P a B para algum P que está em G. Essa relação vai ser bem fundada pelos nossos axiomas, né? E, portanto, está definido para ela um colapso transitivo, né? FG. Note que essa função depende não só do G, mas do R. Tá? Depois nós vamos falar mais sobre isso. E aí, esse colapso estando bem definido, nós podemos definir a imagem dele como sendo a nossa extensão, né? É garantido pelos axiomas da nomeação que essa extensão vai conter o M e vai ter o G como um indivíduo lá dentro, né? Bom, a partir disso surgem 3 questões naturais, né, com as quais nós temos que lidar. Então, primeiro, supondo que você tem um framework forcing genérico, satisfazendo todos os axiomas, o M de G assim definido é modelo de ZFC? Então, essa é uma primeira pergunta, né? Então, dado um framework forcing genérico, o M de G correspondente a esse framework e a um genérico qualquer G fixado, né? Dado um framework e um genérico G, então se o M de G é um modelo de CFC. Primeira pergunta. E segunda pergunta, naturalmente sugerida, então, existe um framework forcing genérico, né? Ou esses axiomas são de algum modo incompatíveis? E a terceira pergunta se, supondo que existem frameworks forcing genéricos, eles são equivalentes ou essencialmente únicos em algum sentido, né? Tem algum tipo de categoricidade, né, nessa axiomatização? Quer dizer, mais especificamente ou mais precisamente, suponha que eu tenha 2 frameworks forcing genéricos com o mesmo M, tá? O mesmo modelo transitivo M, e suponha fixado um mesmo G, um único filtro G. Eu vou ter, a rigor, 2 M's de G, porque a F depende da relação F. Né? A relação pertence G não depende só do G, depende disso, do P pertencimento. Então, em princípio, teria 2 Fs, teria uma F G e uma F' G. Será que a imagem do M pela FG e pela F' G é igual? Essa seria a categoricidade, quer dizer, o M de G de fato só depende do M e do G, né? E é gerado por MG, né? Essa terceira questão. A genericidade é o que garante isso. Se não fosse genérico, não só. A genericidade é importante em todas as etapas, inclusive para garantir que isso é modelo, né? A primeira questão. Mas para garantir que esse M de G não depende do R, né? Nós precisamos da universalidade do R. E isso vai envolver outras coisas, argumentos de absolutidade, que virão no momento apropriado. Bom, mas então, por enquanto, vamos nos concentrar nessas questões, né? Então, se o M de G é modelo, né? Se você tiver um framework forcing genérico, o M de G é modelo, e, bom, esse tem, né? E como é que nós poderíamos resolver isso? Vendo, né, ou investigando, né, como é que teria que ser um framework forcing genérico. Suponha que você tem um satisfazendo os axiomas. Quais seriam as condições necessárias sobre isso? Nós já começamos
a dar alguns passos importantes nesse sentido. Por exemplo, nós vimos que o predicado de forcing correspondente a negações tem que ser equivalente a uma certa condição. Quer dizer, nós vimos, né, então essa é uma condição necessária. Que P força φ de A barra, né, seja qual for o framework, tá, tem que ser equivalente a, para todo Q que expende P, desculpa, aqui com a negação, né? Então, P força uma negação, né? Se para todo Q menor que P, o Q não força a φ. E isso já começa a sugerir um tipo de definição recursiva, uma cláusula recursiva que nós teríamos para esses predicados de força, né? Porque aqui eu estou querendo saber o que significa forçar uma negação, e aqui nós temos a condição, né, de forçar a coisa negada. Então, a negação foi eliminada, né? Então isso já tem a cara de uma cláusula recursiva que pode ser usada para definir, né, um predicado de força, e construir, então, mostrar que existe um framework force genérico. Nós precisamos fazer isso para as outras operações lógicas e depois para as atômicas, né? Bom, além disso, nós vimos uma consequência, né, dessa equivalência aqui, né? Quando nós aplicamos, né, essa cláusula ao terceiro excluído. O M de G, seja o que for, é uma estrutura, ele satisfaz o terceiro excluído. Então, quando você aplica isso, usando os nossos axiomas lá, né, especialmente o lema da verdade, nós concluímos que o G deve intersectar certos conjuntos, né, que eram conjuntos que tinham uma propriedade, como eu mencionei, a propriedade de serem densos. Então hoje nós vamos ver que, de fato, os filtros genéricos intersectam todos os conjuntos densos que são indivíduos de N. Os filtros genéricos vão ser nossas escolhas de condições corretas, né? Então temos uma definição, né? Então, um certo conjunto D de condições, ele é dito denso, né, se e somente se, para toda condição P, né, existe uma extensão tal que Q pertence a B. Bom, isso é um conjunto denso. Bom, a partir disso, nós podemos então formular a seguinte proposição. Se G é, né, filtro genérico, que no nosso quadro significa que G satisfaz a propriedade C, tá? E
D é um indivíduo de N e é denso, então G interseção D é não vazio. Correto? Isso para o D no N. Né? Por que eu coloquei essa observação entre parênteses? Porque você poderia achar que, bom, filtro genérico é definido assim, como os filtros que intersectam todos os densos. Isso é verdade na abordagem tradicional. A nossa abordagem no filtro genérico é só um conjunto de condições, que é um filtro, né, e satisfaz ou é só um conjunto de condições que satisfaz a propriedade de C. Isso já garante que é um filtro e garante outras coisas. Né? Vai garantir isso. Então, intersectar todos os densos aqui vai ser uma condição necessária, né, sobre os conjuntos de condições que satisfazem o nosso predicado C. Tá? Então, vamos provar isso. Né? Então, prova. Bom. Suponha que para algum filtro H, digamos que H e algum conjunto denso D sejam tais que H interseção D é vazia. Correto? Suponha que tem um filtro, vamos chamar de H agora, e tem algum conjunto denso D, tal que H e D sejam disjuntos. Importante, o D tem que estar no N. Tá? Então, deixa eu colocar isso aqui explicitamente. Tá bom? Bom, seja A um indivíduo do M, tal que A é um nome uniforme de D. Tá? Como D está no M, agora nós estamos usando essa hipótese, como D está no M, ele tem um nome uniforme A. Isso quer dizer o seguinte, tal que para todo G, né, para todo filtro genérico, Fg de A é igual a D. Bom? Seja C também pelo outro axioma da nomeação, né? Tal que para todo G o Fg de C é igual a G. Correto? Alguma questão? Então, nós também temos esse axioma da nomeação, né, que nós temos um nome que uniformemente nomeia o G em M de G. Tá.
Então, bom, dizer que H intersecção com D é vazio é o mesmo que dizer que M de G, M de H, desculpa, satisfaz uma certa coisa, de certa forma. Satisfaz que não existe X tal que X pertence a esses indivíduos. A interseção não pertence aos dois, né? Fg de A, e ficou pequeno aqui, eu vou colocar aqui embaixo, então Mg de H satisfaz o seguinte: não existe um X tal que X pertence a Fg de A, né? Eu poderia colocar aqui a intersecção como um símbolo definido da linguagem, da teoria de conjuntos, ou também é fácil simplesmente usar a conjunção de X pertence a FH, a FH de C. Tá? O parênteses está aqui. Não existe um X, tal que X está simultaneamente em D e em H. Né? Bom, isso vale, né? Porque o M de H é transitivo. Então, quer dizer, se isso não fosse vazio, né? Teria que ter um elemento lá em M de H que está na interseção, né? Porque os dois, tanto H quanto D, estão aqui. Bom, agora nós podemos aplicar o quê? Né? O que nós sabemos sobre a satisfação, né, numa coisa desse tipo? Quer dizer, esses modelos desse tipo, né, extensões chamadas extensões genéricas, né, são controlados pelo forcing. Esse é um dos nossos axiomas básicos. Isso quer dizer que, bom, isso vale C e somente C. Existe P em H tal que P força isso. Não existe um X tal que X pertence a F H, desculpa, X pertence a. Agora nós estamos lá no modelo de base, né? Nós transferindo a contribuição do H, fica resumida a esse prefixo. X pertence a e X pertence a C. Correto? Bom, agora vamos usar isso. Cláusula da negação. Isso quer dizer que
existe um P em H, tal que para todo Q abaixo de P, vale que o Q não força que existe um X, tal que X pertence a A e X pertence a C. Nós já podemos apagar isso daqui. Muito bem. Então vamos fixar um P assim em H. Então existe um, fixe um. Então, em vez de escrever de novo, eu simplesmente vou fixar um P em H. Então aqui vale isso. Bom, mas o que acontece? O D, né, que é o denso que corresponde a A, né, é denso. Né? Então, dado um P em H, por outro lado, existe um Q abaixo de P, tal que Q pertence a D. Correto? Muito bem. Agora, eu afirmo que vamos também de novo. Né? Então, fixe um tal Q menor que P, abaixo de P, que esteja em D. Certo? Então, o que nós podemos dizer sobre esse Q? Né? Então, eu afirmo que esse Q força que existe um X tal que X pertence a A e X pertence a C. Bom, por quê? Vejamos. Pelo nosso outro axioma, o que significa dizer que o Q força alguma coisa? Isso equivale a dizer o seguinte: para todo G que tem Q, M de G satisfaz isso com os indivíduos correspondentes. Existe um X tal que X pertence a FG, agora é o G aqui, de A, e X pertence a FG de C. Certo? Mas isso é equivalente a dizer que para todo G que tem Q, bom, o FG de A é sempre D, independente do G.
E o FG de C é sempre G, independente do G. Então, isso significa dizer que o M de G, né, o M de G satisfaz isso, é o mesmo que dizer que a FG de A, que é D intersecção com FG de C, que é G, é não vazio. Esse modelo é transitivo. Se isso é não vazio, de fato, o indivíduo que está aqui nos dois tem que estar aqui. Porque pertence a um D, por exemplo. Né? Agora, isso é o caso? Para todo G que tem o Q, a D inter G é não vazio? Sim, porque o Q está em G e o Q está em D. O Q, por hipótese, está em D. Então, para todo G que tem o Q, bom, esse G vai ter algo em comum com o D. O Q. Então, isso é verdade. Consequentemente, isso é verdade e isso é verdade. Mas é absurdo, porque para todo Q abaixo de P, o Q não forçava essa forma. Né? Então, é uma contradição. Né? Então, não forçar é a negação. Né? Isso é uma forma, né, definível em M. Isso aqui é a negação dessa fórmula. Então, nossa hipótese inicial que isso poderia acontecer leva a um absurdo. Portanto, isso não pode acontecer. Quer dizer que se G é um filtro, né, que satisfaz a propriedade de ser uma escolha correta de condições, de acordo com a nossa axiomatização, então G intersecta os densos em M. Tá bom? No cenário tradicional, quer dizer, o cenário tradicional como é que funciona? Eles apresentam, né, um framework forcing genérico canônico, standard, sem dizer o que é, sem definir o que é um framework forcing genérico. Tem lá uma definição da relação de P-pertencimento, né? Tem uma definição explícita dos predicados de forcing por indução, né? Uma definição recursiva dos predicados de forcing. Né? Tem uma definição explícita do predicado da propriedade de genericidade, e a definição explícita é exatamente essa. G é um filtro que satisfaz essa condição de intersectar todos os densos do M. Né? Quer dizer, C de G, né, quando é definido explicitamente, é assim: G é um filtro e intersecta todos os densos de M. Né? E aí eles também dão, né, no cenário tradicional, um modelo transitivo M enumerável, fixam um modelo transitivo enumerável. Né? E a partir desses dados, né, no cenário tradicional é demonstrado que o M de G está definido, né, pela construção dos chamados P-nomes e avaliação dos P-nomes. O M de G, os P-nomes tradicionais, está definido e é modelo, né, de ZFC. O que nós estamos fazendo é um caminho um pouco diferente. Nós estamos definindo o que seria um framework, né? E vamos mostrar que quaisquer que sejam as definições da relação de P-pertencimento, do predicado de genericidade, dos predicados de force, né? Esses predicados de force, né? Quaisquer que sejam essas definições, qualquer que seja o modelo M, né,
Não precisaria ser numerável no nosso quadro, né? Se esses dados satisfazem nossos axiomas, então o M de G vai ser modelo. Tá? E além disso, ele vai coincidir com o modelo construído no quadro tradicional. Rodrigo, eu acho que não. Aquele é o passo da primeira linha para a segunda. Se P é uma condição qualquer, não precisa estar em H. Isso aqui confunde, porque parece que eu estou usando que o P está em H. Mas se P é uma condição qualquer, então existe uma condição menor que está no denso. Essa é a definição de denso. Um conjunto denso é aquele que satisfaz isso. Dado uma condição qualquer, existe uma condição menor que pertence a ele. Tá? E a partir disso, né, nós podemos tirar outras consequências, né, que é o seguinte: o G, né, numa extensão genérica, ou um filtro que satisfaz a nossa propriedade C, não vai poder estar no M nos casos não triviais. Tá? Então, de fato, o M de G vai estender o G propriamente. Vamos apagar aqui para mostrar esse corolário. Bom, então, nós temos uma definição importante que é útil em outras condições, em outras situações, que é a seguinte: dois elementos da ordem são chamados incompatíveis, né? E a notação é essa. Então, é uma relação de incompatibilidade, quer dizer, são condições que são incompatíveis. C e somente C, não existe uma condição R tal que R esteja simultaneamente abaixo de ambos. Né? A ideia já apareceu, né? Essa ideia da compatibilidade ou da incompatibilidade já apareceu quando nós estávamos concluindo que as condições corretas devem formar um filtro. Quer dizer, uma escolha, né, de condições corretas, né, deve ser tal que duas condições corretas têm que ser compativelmente corretas. Quer dizer que elas devem admitir uma extensão comum. Tem duas condições corretas, então deve ter uma terceira condição que engloba as duas e que é correta. Né? Então é como se fosse assim, a soma dessas condições deve ser ainda correta. A relação oposta é a relação de incompatibilidade. Né? Então, duas condições são incompatíveis se não existe uma condição que, enfim, contém ambas. Elas são incompatíveis de modo definitivo, né? De forma definitiva. Não existe nenhuma condição que contém as duas. Bom, a partir dessa definição, né, nós podemos definir, né, o que significa dizer da ordem parcial que ela é separativa, nós poderíamos usar esse nome. Um termo técnico que diz o seguinte: para qualquer P na ordem, né, existem Q e R tais que
Q e R são incompatíveis, tá? E ambas estendem P. E além disso, Q poderia representar resumidamente assim: Q, R estão abaixo de P. Ok? Isso quer dizer que ambas estão abaixo de P. Bom, dessas duas definições, né, nós podemos extrair a seguinte conclusão. Se P é separativo e G satisfaz a propriedade, né, da genericidade. P é a ordem parcial do nosso framework. Se P tem essa propriedade de ser separativo e G é um filtro genérico, então G não está em E. Tá? Quer dizer que o M de G vai ser não trivial, né? Quer dizer, não vai dar o próprio M, não vai poder dar o próprio M. Nós tivermos um framework, se tivermos um framework forcing genérico, uma ordem separativa, e tivermos um G, né, genérico, qualquer, então a extensão M de G, né, de fato, será uma extensão própria. Tá? A demonstração disso agora é muito simples, né? De fato, né, se G estivesse no M, né, então o complementar de G na ordem, o G é um subconjunto de P. Então, o complementar de G é denso. E pertence a M. Se o G é um indivíduo de M, como P é um indivíduo de M, então P menos G, como M é modelo, P menos G também seria um indivíduo de M. Por que complementar isso? Nós vamos ver já. E pertence a M. É denso. Vamos mudar a ordem. P menos G pertence a M e é denso. Vamos ver por que P menos G é denso. Me parece que vai ser meio que a prova. Me parece que é meio que a prova dual da construção do G no modelo transitivo. Né? Você pega e estende todos os densos e vai construindo o G. Não, é uma consequência direta da hipótese. Eu entendi, é uma consequência direta, mas parece que você constrói na construção tradicional, você começa do modelo transitivo, ou do modelo contável, e aí você monta o G tomando todas as extensões dos densos. Né? Você em cada denso vai escolhendo uma condição, é numerável, você enumera, e você vai escolhendo uma sequência
que o Cohen chama de sequência fundamental e depois fecha para ser um filtro. O Cohen nem se preocupava com isso, para dar um filtro. Mas aqui vai ser uma coisa mais... Você inverte a ideia, você define e aí... Não, aqui vai ser uma coisa mais direta. Você pega uma condição P qualquer. Como a ordem é separativa, existem Q e R abaixo de P, que tais que Q e R são incompatíveis. Bom, se elas são incompatíveis, não podem as duas estar no filtro. Correto? Então, uma dessas está no complementar. Então, bom, o P tem uma extensão, essa condição P tem uma extensão que está aqui. Isso significa dizer que esse conjunto é denso. Uma das duas vai estar fora, tem que estar obrigatoriamente fora do G, pelo menos uma das duas. Então, isso é denso. Bom, então a conclusão é que para a ordem se satisfazendo isso, e os casos não triviais são assim, aplicações, o G não vai ser um indivíduo do M. Essa é uma coisa importante para ter em mente. A extensão genérica é uma extensão mesmo. Se nós tivermos uma, conseguimos demonstrar que existe um framework, satisfazendo os axiomas, então nós teremos estendido de fato o M. Aí depois disso, nós ainda temos o trabalho de ver como aplicar o forcing. Aí vai depender de escolher ordens parciais apropriadas. Isso é uma arte. Depois nós vamos ver alguns passos dessa parte, de escolha de ordens parciais apropriadas. Tá? Bom, vamos então continuar com algumas coisas diretamente também relacionadas com isso, que são úteis para a continuidade da derivação das cláusulas indutivas do forcing. Nós fizemos só o caso da negação. Temos que fazer, por exemplo, disjunção, quantificação existencial, e depois os casos atômicos. Mas para lidar com isso, tem um lema útil que é uma consequência também, é um outro corolário dessa condição necessária que um filtro genérico necessariamente intersecta todos os densos. Isso aqui vai ser meio que uma bomba para realmente mostrar que G não está em M, mas é um aspecto conceitual que me parece interessante. Mas aí você vai me consertar se eu estiver lembrando errado. Que é o fato de que se o G estivesse em M, você poderia usar a noção de forcing para fazer uma definição da verdade. E aí você não poderia dar algum tipo de problema nesse sentido de gerar um problema com o teorema de Tarski diretamente? É uma pergunta mesmo, não estou lembrando direito. Porque você poderia se o G estivesse dentro, você conseguiria internalizar boa parte do maquinário, né? Se o G, vamos explorar essa questão, que é interessante. Então, eu acho que é conceitualmente interessante. Se o G, o que aconteceria em casos triviais? Isso pode acontecer. Uma ordem trivial, o G pode estar dentro do E. Então, se nós tivéssemos um framework e tal,
nós, pelo lema da verdade, nós teríamos que o M de G é o próprio M, que satisfaz uma certa φ qualquer. Aqui ainda seria um colapso. C e somente C. Existe um P, né, que está em G. Enfim. Então aqui P força φ de A bar, correto? Por que que isso não é uma definição de verdade no sentido de tática? Porque isso aqui é um esquema, né? No nosso framework, lembre-se que isso daqui é um predicado para cada φ. Cada φ, isso é um predicado diferente, tá? Então, isso daqui é um esquema. Isso aqui não é assim, um predicado que envolve P, uma internalização de φ, né? A gente poderia usar as coisas aqui, as córneas do Gödel, internalização de φ a bar. Se fosse, né, de fato, a gente teria uma definição de verdade. Se fosse uma definição só, né, uma relação ternária entre P, isso e a bar. Tá? Mas não é. Tá? Isso, o que nós temos aqui é uma relação entre P e a barra para cada φ. Tá bom? Então, de fato, nós não temos uma definição de verdade para o M dentro do M, nesse caso. Tá? Mas é uma questão conceitualmente interessante para ver que essa diferença entre você ter um predicado de força para cada φ, ou se tivesse um predicado só que combina a φ, a condição e os parâmetros dos indivíduos. Bom, eu vou então considerar um outro corolário que é importante, né? Então, como é que nós vamos obter essas cláusulas indutivas, né? É de modo parecido com o que nós fizemos com a negação. Se você lembrar, né, o processo que foi feito com a negação, nós fomos gradativamente eliminando o G, né? Porque, em princípio, né, você quer, digamos, saber qual seria a cláusula indutiva para isso, né? Você passa pelo lema da verdade para algo que, pelo lema da definibilidade, depois do lema da verdade, você passa para algo que envolve o G, né? Isso é equivalente a, para todo G que tem P, né, M de G, satisfaz não Fg de A bar. E, bom, isso quer dizer que todo G que tem P, né, não é o caso que M de G, né, podemos apagar aqui logo, não é o caso que M de G satisfaz isso. E aí, usando o lema agora da verdade, né, que não é o caso que existe um Q em G, tal que Q força φ
com a barra. Né? Então aqui a gente já conseguiu conectar, digamos, o predicado para não fi com o mesmo predicado para fi. Né? Tipo da coisa que a gente gostaria de ter uma cláusula indutiva. Mas não é só isso. Nós queremos que esses predicados sejam definíveis em M. E como nós vimos, o G não está em M. Então essa quantificação sobre G, isso aqui não está dando M. Né? O predicado C, lá de genericidade, está fora do M. Então nós temos que fazer uma eliminação. Né? Eliminar esses quantificadores, trocar isso por outras coisas. Felizmente, isso daqui, colocando as negações para dentro, dá algo assim, né? E aí nós vimos que isso é equivalente a dizer que para todo Q abaixo de P, Q não força φ. Que esse prefixo acaba se reduzindo a isso, a uma equivalência. Né? Isso foi feito na aula anterior. Nós queremos fazer isso para as outras operações lógicas. Para essas outras operações lógicas, a coisa vai ser um pouco mais elaborada. Né? E depois para os casos atômicos, né? Aí a coisa vai ficar mais complicada ainda. Nós vamos ver o momento apropriado. Né? Mas assim, uma coisa de cada vez, devagar nós vamos recuperando as coisas. E para isso, né, para fazer essa eliminação, nós vamos usar um lema, né, que é um corolário dessa condição necessária sobre os filtros genéricos que nós acabamos de derivar, que é assim. Seja A, né, em M um conjunto tal que A está contido em P. É um conjunto de condições. Tá? E a segunda coisa, para todo P em A, para todo Q abaixo de P, vale que ao Q também pertence a A. Correto? Nós dizemos que um conjunto assim de condições ele é fechado para baixo. Então é um conjunto de condições tal que se tem uma condição lá e tem uma outra abaixo dela, essa outra também está lá. Exemplo importante de conjunto desse tipo. Um conjunto das condições P, tais que P força alguma coisa. Isso é um conjunto em M. Por quê? Porque isso é definível em M. M é modelo, satisfaz o axioma da separação. E P é uma condição. E o P é a ordem P, né, é um conjunto de M. Né? Isso aqui está incompleto. Né? Eu estou omitindo pela nossa anotação. P é sempre um indivíduo da ordem. Né? Então, a escrita completa seria essa. Então, isso aqui é um elemento de M, é um conjunto que está no modelo M, e isso aqui é uma fórmula, né, com parâmetros em M. Né? Esse negócio aqui é uma fórmula com parâmetros em M, que o P pode satisfazer, né, um Pzinho. Então, por separação, isso aqui é um conjunto em M. Esse conjunto é fechado para baixo. É um exemplo importante. Né? Se você tiver uma condição mais forte, o P força φ. Você tem um Q que é mais forte que P,
Q também força φ. Então, esse é um exemplo. Bom, então há outros exemplos, né, obtidos por combinações dessas coisas, né, desses conjuntos. Né, pode ser uma coisa um pouco mais complexa, né, obtido por combinação. P força φ, ou força uma outra coisa, enfim. Tá? Então, é interessante isolar esse conceito, né? Ele vai ser útil quando nós estivermos aplicando. Vai ser útil para outros casos mais complexos, não só para esse. Conjuntos que são fechados para baixo. Então é o seguinte. Proposição. Suponha que vale o seguinte: para todo G que tem P, existe um Q em G tal que Q está em A. A é um conjunto fechado para baixo. Então isso deve ser equivalente a, para todo R abaixo de P, existe um Q abaixo de R, tal que Q está em A. Então, nos outros casos, né, que nós vamos tratar das operações lógicas, nas outras fórmulas, esse prefixo aparece frequentemente. Isso aqui aparece frequentemente, esse tipo de coisa. Para todo G que tem P, existe um Q em G, tal que Q pertence a algum conjunto fechado para baixo. E vai ser um conjunto mais complicado que esse, sei lá, união, interseção, sei lá, coisas assim. Ou coisas mais complicadas, não importa. E aí, se você tem isso, você pode eliminar esse prefixo desse jeito. Aí tem a eliminação do jeito. Bom, então, como é que a gente faz isso? Bom, vamos fazer esse exercício aqui. Pergunta, esse G que você está quantificando, você já está assumindo que ele é genérico? Sim. Então está sempre pressuposto na para todo G que satisfaz de G. Se satisfaz a propriedade. Só conferindo, só para... Sim. Então, bom, como é que a gente prova isso? Tem que assumir um lado e ver se nós conseguimos o outro. Então, assuma para todo G que tem P, existe Q em G, tal que Q pertence a A. Então, queremos provar isso. Esse é um enunciado universal. Então, para provar isso, eu fixo um R qualquer abaixo de P. Fixe R abaixo de P. Bom, pelo nosso axioma da existência de genéricos, existe um G que tem o R como elemento. Fixe R abaixo de P. Bom, existe um G tal que R pertence a G. Tá? Então também fixe esse G
fixe um G, tal que R pertence a G. O que nós podemos dizer sobre esse G? O P também pertence a G, porque o G é filtro e o P está acima de R. Bom, aí isso nos permite usar, né, a hipótese. Né? Então, existe um Q em G, tal que Q pertence a A. Mas, se o R está em G, e aí agora também vamos fixar um Q em G, tal que Q pertence a A, né? O que nós podemos fazer? Bom, G é um filtro. Então, se você tem R em G, Q em G, tem um S abaixo dos dois em G. Então, seja S abaixo de R de Q, né? Tal que S está em G, não precisa ler. Certo? O que nós vamos concluir? Bom, como S está abaixo de R, o S está abaixo de P. E como S está abaixo de Q, e o Q pertence a A, S pertence a A. Tá? Então, nós conseguimos para um R qualquer abaixo de P encontrar alguma coisa, S, que está abaixo desse R. Na verdade aqui era o que era abaixo do R mesmo. Que está no nosso conjunto A. Então esse é um lado da implicação. Agora a conversa, a suma para todo R abaixo de P, existe um Q abaixo de R, então que Q pertence a A. Então, nós queremos provar isso. Então, fixe um G que tem P. Desculpa. Escrevi na ordem errada aqui. Fixe um G que tem P. Agora é o típico argumento de densidade. Nós temos que definir um denso apropriado, um conjunto denso apropriado que vai resolver o nosso problema, né, de encontrar esse cara. Então defina D assim. É o conjunto das condições Q, tais que Q pertence a A ou Q é incompatível com P. O A não precisaria ser denso. Ou denso abaixo de P, enfim. Mas vamos ver isso daqui. Bom,
pegue um Q qualquer, vamos ver, né, qual é a propriedade desse D. Né? Pegue um Q qualquer, né, seja um Q qualquer na ordem, uma condição qualquer. Se ela é incompatível com P, então ela está aqui. Se Q é incompatível com P, então o Q já está lá. Então suponha que Q é compatível com P. Se Q é incompatível com P, então Q pertence a D. Se Q não é incompatível com D, com P, então existe um R abaixo de P e Q. Bom, aí nós podemos usar a nossa hipótese. Né? Então, tem, se para todo R abaixo de P, né, então vamos fixar um R, né, abaixo de P. Então daí a gente conclui que existe, vou usar uma outra letra, um S abaixo de R, tal que S pertence a A. Correto? Então, esse S vai estar no D. Né? Então, em particular, o S pertence a D. Ok, mas o S está abaixo do R, que está abaixo do Q. Né? Então, D é denso. Né? D é denso. Agora, G, interseção D, e é um elemento, D está no N. Tá? Isso daqui, o A está no N, incompatibilidade é uma noção definida no M. Tá? Então, G inter D é não vazio. Né? Então, podemos fixar um Q pertencente a G inter D, e aí esse Q pertence a A, né? Porque disso segue que Q pertence a G e Q pertence a A, porque o Q não pode ser incompatível com P, né? Porque são ambos elementos de G. O Q pertence a G, o P pertence a G, quer dizer que eles são compatíveis. Então, o Q tem que estar aqui no típico argumento de densidade. Então, isso é equivalente a isso. Então, para encerrar, né, no próximo encontro, nós vamos obter as cláusulas indutivas para disjunção, quantificação existencial, e isso vai ser usado, né, no momento crucial. Se a gente tiver que eliminar o G, né, nós vamos fazer exatamente isso. Para os outros casos atômicos, isso também vai aparecer. Tá? Bom, pessoal, então é isso. Eu vou concluir a gravação.